já que chegou na hora, que o pessoal bonito aí que chegou antes da hora, né? Depois tem aula. Bom, deixa eu andar, vocês podem matar esse livramento. Essa atividade aqui, eu acho que é paralela ao encontro das manhãs do Oeste, sendo no dia de hoje, de manhã à tarde, a pessoa está lá no interior. E como vinha a doutora Rosa Maria com essa cabeça do Espírito Sacerdote, você aproveitou para no segundo momento, que na manhã ela apresentou na aula de na Câmara, no segundo momento, para entregar o processo dela, dos alertas que ela buscasse. E vou assim rapidinho passar para ela, agradece a presença de todos, da UEC, dos colegas aí da associação, do NEL, do DAI, do colega Roberto, do colega Patrícia. De imediato passo para a Rosa e ela fala com ele. Boa tarde a todos, então. Eu sou médica de formação, trabalho no Centro de Referenciação do Trabalhador, nos dedicando a todas as doenças relacionadas ao trabalho. A minha história, não sei de que forma eu acabei chegando no antrotóxico, na minha primeira formação em pediatria, que é uma coisa simples que a gente trabalha na vida, e incrivelmente, conforme a gente vai envelhecendo, a gente quer cada vez mais trabalhar para a vida. E aconteceu o contrário, conforme eu fui envelhecendo, eu fui entrando para conhecer a morte, que é, então, o mundo dos agrotóxicos e venenos. Quando os celestes começaram a funcionar, a trabalhar, a saúde do trabalhador, embora ela esteja prevista na Constituição, ela não aconteceu. Até porque dentro da saúde do trabalhador existem os interesses econômicos, que é o que a gente vê mundo afora. Então, quando o nosso CDS Santa Maria começou, a gente tentou conversar com a nossa comunidade, nós temos 32 municípios, para saber o que de mais grave tinha naquela região em relação à saúde do trabalhador. E os municípios foram unânimes em dizer que era o agrotóxico. Bom, daí eu desmarquei, porque como todo médico eu sabia muito pouco sobre isso. É um tema que não tem nas universidades, toxicologia é uma área que não tem na faculdade de medicina. As faculdades que tem é opcional, não é currículo obrigatório. Na minha época, quando eu fiz a minha formação, isso nem existia, e o pouco que existia a gente usava com remédio. Minha máxima culpa, eu mandei passar DDT no pé de crianças que tinham sarna. Isso é o que se usava lá nos anos 70. E, então, havia um absoluto desconhecimento sobre isso e a gente teve que estudar. Nós levamos 2 anos nos preparando para chegar a algum conhecimento para poder trabalhar com o primeiro com os trabalhadores de saúde dos municípios e esses poderem trabalhar com a comunidade sobre os riscos que é o agrotóxico. E foi assim que a gente começou essa jornada, que cada vez mais ela se torna alarmante, cada vez mais a gente tem que se aprofundar para conhecer. Bem, eu costumo dizer então que, como nós vamos falar de assuntos muito pesados, que é para preparar o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, o sertão é Santa Maria, e posso me agradar. Só que nessa vida eu aprendi a dizer não. E é esse não que motiva a caridade da gente. Bom, e também porque os nossos irmãos camponeses, nosso agricultor, nosso pequeno agricultor, na verdade ele está imerso num mar de veneno e não se dá conta disso. A sua cabeça foi trabalhada pelas políticas econômicas, pelas políticas sociais que vigoravam até algum tempo atrás, e isso levou ele a esquecer toda a sua história, toda a história da humanidade, que nós temos milhares de anos de evolução e o agrotóxico tem coisa de 20 a 30 anos. E, no entanto, nós já não sabemos mais usar aquelas técnicas que a nossa evolução nos trouxe até aqui como seres humanos para nos tornarmos dependentes de uma indústria da morte.
existe todo um sistema de informação em saúde que recebe a informação de doenças e de acidentes relacionados ao trabalho. Se vocês forem olhar lá, a agricultura é um cara que não se acidenta. Nada acontece com ele, porque não existe notificação. Se for olhar a construção civil, o que está no meio urbano, e a coisa é mais vista, é onde mais se acidenta. Mas se for conhecer realmente a forma de trabalho, a gente vai ver que quem mais se acidenta e outras lesões são mais graves é o agricultor. Só que isso é uma coisa que passa batida, absolutamente desconhecida. Quais são os riscos ocupacionais que tem esse trabalhador rural? Tem inúmeros, ferimentos com ferramentas, quer dizer, pela lei, se um agricultor se cortar com o facão, isso tem que ser notificado. Levou pontos, 1 ou 2 pontos, tem que ser notificado como um acidente de trabalho. Até porque, mesmo que seja um ferimento pequeno, isso pode ter complicações, tétanos, pode ter atingido infecções, etc. Os riscos ergonômicos, quer dizer, trabalho numa posição incômoda, não anatômica, não ergonômica, e isso leva a que tenha problemas de saúde osteomusculares, parecer que o trabalhador urbano. Também existe o problema do trabalho infantil, que faz com que aquele indivíduo, as doenças osteomusculares que um indivíduo normal iria ter pela idade, em torno de 50, 60 anos, a criança que trabalhou na infância vai ter os 30, 40. Então, são riscos que são inerentes a essa população. As contusões, os acidentes com máquinas, picada de animais peçonhentos e, dentre eles, o pior de todos, que é o envenenamento pelas neurotoxinas. Bom, o que é o envenenamento por neurotoxina? Na nossa região do centro, que é onde eu tenho mais conhecimento, que é a região de Santa Maria, os nossos trabalhadores de lá estão expostos a 2 tipos de neurotoxinas, o que não é bem a realidade daqui, que é uma neurotoxina da nicotina. A nicotina é uma neurotoxina que é nas folhas do tabaco, que produz o cigarro, e os agrotóxicos. A nicotina ela é uma neurotoxina tão agressiva quanto qualquer outro agrotóxico. Inclusive, hoje, existe toda uma produção de agrotóxicos, inseticidas, que são derivados da molécula de nicotina, que são os neonicotinoides, confidora, guitarra, etc., que são elaborados quimicamente pela molécula da nicotina. E os agrotóxicos em geral. Bom, o que é a nicotina, então? Ela é uma substância que está presente nas folhas do tabaco e que é capaz de provocar envenenamento, que a gente chama de doença da folha verde do tabaco, além de outras alterações no desenvolvimento do feto, que pode levar a alterações neurocomportamentais, como dificuldade de aprendizagem, entre outros. Nisso, a nicotina é semelhante a um grande grupo, o maior grupo de agrotóxicos que tem, inseticidas, que é o que a gente chama de organofosforados, que é o metamidofós, clorpirofós, PBFós, enfim, vários agrotóxicos que estão numa classe chamada organofosforados. Ela age exatamente da mesma forma, da mesma maneira, nos mesmos lugares no cérebro, e que ali provoca as lesões que depois vão ter outras consequências. Bem, os agrotóxicos, então, eles são produtos químicos, eles não são da natureza, a nicotina é produzida por um vegetal. Os agrotóxicos são produzidos em laboratório, então eles não existem na natureza e estão presentes no meio por contaminação e são capazes de causar intoxicações agudas e danos crônicos à saúde. Dentre esses danos crônicos estão os problemas reprodutivos, malformação congênita, aborto e doenças consultivas. Doenças consultivas são toda aquela gama de doenças que a gente chama de câncer. Câncer propriamente dito, sarcomas, linfomas, que são doenças diferentes, mas são doenças consultivas e a gente costuma chamar de câncer, na realidade elas são um pouco diferentes. Bom, e os números então são alarmantes, Eu gostaria que vocês olhassem as figuras, que algumas coisas eu não falo, mas está ali na segunda volta anterior,
que, por exemplo, né, nós ingerimos agrotóxicos não só no que a gente come, não só no ar que a gente respira, mas também na água que a gente bebe. Né? Isso a gente até pode falar mais tarde, que existe toda uma cultura de se a gente botar cloro na água, a água fica potável. Pode ser que ela fique potável porque não tem bactérias, mas ela tem agrotóxicos, ela tem outros produtos químicos que vão depois afetar a nossa saúde da mesma forma. Então, pelas grandes quantidades de agrotóxicos usados, né, os nossos irmãos do campo estão sendo condenados a viver em propriedades até ingerir alimentos totalmente contaminados, sofrendo doenças inesperadas, que eram inesperadas antigamente. Hoje a gente já sabe que elas vão acontecer e tem tempo certo para aparecer. Bem, a Organização Mundial da Saúde, então, ela faz estatísticas, né, nos países e no mundo. Esses dados já estão um pouco ultrapassados, eu não consegui um mais atual, mas se estima que em torno de 2010, quando eu peguei esses dados, em torno de 70 mil pessoas foram intoxicadas e evoluíram para a morte no Brasil. E no mundo, 3 milhões. Então, a intoxicação por agrotóxicos que mata é um número bem significativo. E aquelas pessoas que são intoxicadas, mas não morrem, conseguem se recuperar, até por ali, porque algumas lesões sempre ficam, é em torno de 7 milhões no Brasil e 70 milhões no mundo, anualmente. Então, a cada ano, nós temos 70 milhões de pessoas no mundo que passam um bom período da sua vida internados no hospital, com toda a medicina tentando manter ele vivo, para o organismo dele se recuperar da intoxicação. Porque intoxicação por agrotóxicos não tem remédio. Raros agrotóxicos têm alguma substância de antídota, raros, acho que uns 2 ou 3, de toda a gama de agrotóxicos que tem. E a solução que a medicina tem é manter esse cara vivo para o organismo dele reagir e eliminar o tóxico. Bom, e daí o que a gente ouve? Eu vou passar remédio. Já cheguei a lagarta lá, eu vou passar remédio. Isso é uma ideia que nós temos que tirar da nossa cabeça e trabalhar para que quem diga isso entenda que isso é uma das coisas que minimiza o problema. Porque quando eu falo em remédio, o que vocês pensam? Alguma coisa que vai curar vocês de qualquer coisa. Né? Quando eu falo veneno, o que vocês pensam? Que é alguma coisa que vai acabar com a vida de vocês. Então nós temos que tirar a ideia de que em qualquer momento, em qualquer lugar, de alguma forma, o agrotóxico é remédio. A única ligação que ele tem com o remédio que ele é produzido pela mesma indústria. Só. Fora isso, nada. Bem, então, agrotóxicos são produtos que eles foram desenvolvidos para quê? Para matar, exterminar, combater ou dificultar a vida. Isso é remédio. Então, os agrotóxicos começaram a ser produzidos, na verdade, com armas de guerra. Começaram na Primeira Guerra Mundial, depois na Guerra do Vietnã, e isso fez com que houvesse um grande número de indústrias espalhadas pelo mundo, indústria química, para produzir os agrotóxicos, principalmente os herbicidas, né? Eles jogavam os venenos, principalmente os herbicidas. Bom, terminadas as guerras, vão fazer o quê? Matar as pessoas. Não foi bem essa, mas o que aconteceu foi isso. Então, terminada a guerra, aquela indústria tinha que ser aproveitada em algum lugar. E acabaram, então, a produzir os agrotóxicos, que foi. Todos nós fomos convencidos de que sem eles não existe lavoura, sem eles não existe comida, que as pessoas vão morrer de fome. E isso é para te conseguir dinheiro para financiar a tua agricultura lá, porque era obrigado a usar o agrotóxico, obrigado a comprar. E isso, com a mudança de geração, né, se perdeu a cultura. Né? O homem perdeu a cultura de como plantar sem usar os venenos. Né? E os pais aderiram a isso, os filhos já nasceram usando agrotóxico e os netos então nem sabem o que é plantar sem agrotóxico. Na verdade, esse foi o caminho. Então, em 30 anos de propaganda, o termo
evitar que houvesse uma mudança de geração e que a cultura se perdesse. Então, hoje nós somos absolutamente dependentes, né, dos venenos e a indústria usa o seu poder econômico para nos manter assim. Bem, os agrotóxicos atuam diretamente sobre a saúde do homem e os seus efeitos podem ser de dois tipos. O agudo é quando ocorre uma exposição maciça. Eu absorvo uma quantidade de veneno suficiente para imediatamente, alguns minutos, algumas horas e no máximo 24 horas depois, eu começo a ter sintomas muito característicos daquela intoxicação. Eles são muito visíveis e é possível fazer a ligação. Quer dizer, eu sei que eu usei o veneno e na sequência eu comecei a sentir isso, né? Então tem relação. E o outro é o crônico. Esse sim é que é um problema. O que ocorre quando a exposição a um ou mais venenos é baixa, porém continuada? Todos os dias eu tomo meu copo de veneno. Todos os dias eu tomo um pouquinho. Os efeitos eles vão aparecer semanas, meses, anos ou mesmo na geração futura. Porque eles são mutagênicos. Eles causam alteração do DNA que é transmitida às gerações futuras. Essa exposição crônica é menos visível e, portanto, é mais difícil de identificar. Os sinais e sintomas vão ocorrer ao longo do tempo, fazendo com que as pessoas não tenham mais a relação causa-efeito. Eu usei agrotóxico, uso todos os dias um pouquinho. Não sinto nada no momento que eu uso. Com o passar do tempo, eu vou sentindo algumas coisas que eu não relaciono com aquilo. E no passar de mais tempo, eu vou tendo então as doenças que são consequências disso. A intoxicação aguda ou envenenamento, ela sozinha é uma enfermidade, que tem sinais e sintomas característicos de cada tipo de veneno. E já a intoxicação crônica, então, ela tem sintomas e sinais difusos que são muito semelhantes a todas as doenças crônicas. Qualquer doença crônica ela tem diversos sintomas que são iguais. Então, chega lá o sujeito se queixando de uma série de coisas, mas ele também é diabético. Daí o médico diz, você tem diabetes. Daí chega lá se queixando de, não, mas ele tem um problema pulmonar, foi fumante, teve um problema pulmonar. É da pressão alta. Aqui são todos iguais, os sintomas são iguais, muito parecidos. E daí, e o nexo, o link, não é feito. Ninguém pergunta. Quem já foi consultar e o médico perguntou em que você trabalha? Quem aqui foi consultar? Foi consultar com o médico, então mas é uma pessoa em todos esses presentes. Então esse profissional ele jamais vai fazer o nexo entre a doença que a pessoa tem que trabalhar pela realização. Porque ele não perguntou isso, ele não sabe. Agora, se ele perguntar em que você trabalha, que sujeito de design sobre cultor, bom, ele atua, possivelmente tem a relação àquela sintomatologia, não seja do diabetes, seja assim do uso do crônico, a contaminação crônica pelo veneno. Bem, dentre esses problemas crônicos que tem estão a carcinogênese, que é a capacidade de um determinado produto de causar câncer, a teratogênese, que é a capacidade desse produto de causar malformações em fetos, e daí existem N malformações, a grande maioria delas é na área reprodutiva e na área cerebral. A fetotoxicidade, que é a capacidade de provocar a morte fetal levando ao aborto. Essa fetotoxicidade é muito fácil de entender. Por que o veneno que eu ponho lá na minha propriedade todo dia não me mata? E mata a lagarta que está lá? Porque é uma questão de tamanho. Se eu fosse do tamanho da lagarta, eu ia morrer também. Se a lagarta fosse do meu tamanho, eu não ia morrer. Agora, que tamanho tem um feto com 15 dias de gestação? Tamanho de uma lagarta. Então ele morre. Às vezes a mãe nem sabe que está grávida. Simplesmente não tem uma transição menstrual, depois tem uma hemorragia um pouco maior, que ela julga que é uma menstruação, e